está nesse assunto de Tarcísio de Freitas, acabou de sair com uma matéria no portal metrópolis.com que diz o seguinte: Bolsonaro pede ao STF para receber visita de Tarcísio lá na Papudinha. Então, você sabe que o Bolsonaro está preso desde a semana passada na Papudinha, a gente trouxe todas essas informações, e ele pediu, então, autorização ao Supremo para que receba a visita do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Os dois se encontraram pela última vez em setembro do ano passado. O Supremo já tinha autorizado uma outra visita, mas porque, por conta do presidente ter sido preso preventivamente, houve então o cancelamento dessa visita de Tarcísio de Freitas a Jair Bolsonaro. Mas está aí o pedido, qualquer novidade a gente vai trazer para você, né, se vai haver ou não essa autorização. Mas, Felipe, fica aqui o questionamento: o que pode sair desse encontro? A gente está falando aí de um encontro último que aconteceu em setembro, e a gente sabe que o roteirista do Brasil, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, assim, é nossa montanha-russa diária. O que é que você acha que pode vir aí desse encontro, caso seja autorizado pelo Supremo Tribunal Federal? Eu imagino, assim, eu não vejo outro desenrolar que não seja o Bolsonaro pedir para o Tarcísio de Freitas abraçar a campanha do Flávio Bolsonaro, né? A gente sabe que a escolha do Flávio Bolsonaro para ser candidato, né, da direita e do bolsonarismo tem a ver com a manutenção do protagonismo da família em relação à política nacional. Então, o Bolsonaro não vai abrir mão do Flávio Bolsonaro e de um membro da sua família, né, para poder ainda manter a importância da família em relação à política do Brasil. E como você vê que o Tarcísio de Freitas, apesar de ter falado bem diretamente, né, e bem timidamente que aprova o Flávio Bolsonaro, né, ele não arregaçou as mangas e apoiou claramente e diretamente o nome do Flávio Bolsonaro. Então eu creio que essa reunião, caso seja aprovada, autorizada pelo Supremo Tribunal Federal, do Bolsonaro com o Tarcísio, seja para o Tarcísio, né, entrar na campanha do Flávio Bolsonaro, né, apoiar o Flávio Bolsonaro mais explicitamente, que está faltando esse movimento do Tarcísio, né? O que parece, Rafa, é que o Tarcísio está ainda trabalhando nos bastidores para ser o nome, né, da direita e o nome do bolsonarismo nas eleições desse ano. Mas a família, a gente sabe que não vai abrir mão de um nome do Flávio Bolsonaro ou de um nome, mesmo de alguém da família, para disputar as eleições, porque faz parte da estratégia do bolsonarismo manter a importância da família no processo político no Brasil. Então não vejo que o Bolsonaro vai pedir para o Tarcísio sair, candidato da oposição e da direita, mas sim eu vejo como um aceno do Bolsonaro para o Tarcísio, para ele realmente entrar na campanha do filho Flávio Bolsonaro. Teve algum cenário possível em que Tarcísio de Freitas aceitaria, por exemplo, ser vice de Flávio Bolsonaro diante do cacife político atual de Tarcísio de Freitas? Acho difícil, Rafa. Acho difícil porque o Tarcísio de Freitas ele vem sendo, né, e vem se consolidando como o nome da direita, né, o nome forte político. Então não imagino que ele venha ser vice do Flávio Bolsonaro, ou vai disputar umas eleições como cabeça de chave e Flávio Bolsonaro sendo vice dele, né? Até porque a gente sabe que as eleições de 2026 vão ser umas eleições muito difíceis em nível federal, né? E o Tarcísio tem uma eleição, teoricamente, eu falo teoricamente porque às vezes o processo eleitoral gera alguma surpresa, né? Gera algum ineditismo, né? Mas teoricamente o Tarcísio tem uma eleição praticamente garantida no estado de São Paulo, né? E faz parte, ele ganhando as eleições no estado de São Paulo, e se viabilize como nome nacionalmente. Então não vejo que o Tarcísio de Freitas vai abrir mão de disputar a eleição no estado de São Paulo. Não, né? Acho que eu não acredito nesse movimento dele ser vice do Flávio Bolsonaro, não. Vendo também bem claramente e de forma pública, né, os embates entre a Michelle Bolsonaro e os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro, inclusive o Flávio, que é o candidato do ex-presidente Jair Bolsonaro. Também você acha que a Michelle Bolsonaro pode ser tema dessa conversa, essa provável conversa entre Bolsonaro e Tarcísio de Freitas? Sem sombra de dúvida, né? A Michelle Bolsonaro é um nome forte dentro do bolsonarismo, porque é o nome do bolsonarismo raiz, né? Quando você vê, por exemplo, que o Flávio Bolsonaro é um político que negocia
que tem uma interlocução com outros políticos da esquerda, do centro e da direita, e faz parte do establishment, né? Faz parte daquela política tradicional. A Michelle Bolsonaro é muito mais próxima, né, em relação ao senso comum do que é o bolsonarismo, né? Aquela pessoa que não quer abrir mão dos valores da direita de forma alguma, tanto é que recentemente você viu que ela falou muito mal da aliança pragmática do PL com o Ciro Gomes, né, no estado do Ceará, né? Ou seja, ela não abre mão de não segurar, né, a bandeira do bolsonarismo e não ir contra, né, a política tradicional, né? Então, Michele Bolsonaro é o nome forte do bolsonarismo raiz, né? O nome forte do bolsonarismo que teoricamente, eu falo teoricamente de novo entre aspas, né? Porque o Bolsonaro é um político, sempre foi um político do establishment, sempre foi um político do centrão, mas nas últimas eleições e para as pessoas que apoiam o Bolsonaro, né, e veem o Bolsonaro como uma pessoa que bate de frente com o sistema, né? Então, Michele Bolsonaro é um nome do bolsonarismo muito forte que traz essa representatividade que bate de frente com o sistema, né? Então, Michele Bolsonaro é um nome forte, por isso que ela deve ser candidata ao Senado Federal e, sem sombra de dúvida, vai ser tema da conversa com o Tarcísio de Freitas, né? A Michele Bolsonaro ela tem uma certa ascendência em relação ao marido, né? E todo mundo sabe que ela gosta muito do Tarcísio, ao contrário dos filhos, né? O Flávio Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro criticam muito a atuação do Tarcísio de Freitas, né? Até que você vê naquelas trocas de mensagem que foi divulgado pela imprensa, o Eduardo Bolsonaro manda uma mensagem para o pai dele, né, o Jair Bolsonaro, falando: pô, pai, você vê que o Tarcísio nunca fez nenhum tipo de movimento para aceitar nenhuma indicação sua, né, nenhum pedido seu, né? Imagina esse cara sendo o presidente da República com o seu aval. Ou seja, né, apesar da Michele Bolsonaro apoiar o Tarcísio nos bastidores, isso contraria a vontade do filho e contraria a lógica do bolsonarismo de ter o nome da família para manter relevância na política nacional. Você acha que a Michelle precisa do apoio dos filhos do Jair Bolsonaro, caso ela, por exemplo, tente uma candidatura ao Senado nesse momento? Não, ela não precisa do apoio do Eduardo Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, do Carlos Bolsonaro, não, para ser relevante na política, né? Então, eu creio que esse movimento irá acontecer porque é da vontade do Jair Bolsonaro, né? E faz parte, né, da narrativa política de manter a família unida em relação à questão política, que pode ser muito mais ampla e muito maior do que as picuinhas familiar, né? E a Michele Bolsonaro é um nome forte, né? É um nome forte que vai ser competitiva nas eleições ao Senado Federal, independente do apoio dos filhos diretamente e explicitamente. Claro que apoio vai ter, né? Eu não imagino que a Michele Bolsonaro sairá candidata ao Senado Federal sem apoio da família integral do Bolsonaro. Mas a Michele Bolsonaro, na minha opinião, é uma política, não dá para falar que ela é política ainda, mas é uma pessoa que tem um nome muito forte, né, e muito consolidado dentro do bolsonarismo e dentro da sociedade, e não prescinde do apoio da família Bolsonaro para ser competitiva, não, Rafa.